Acho muito zoado o que o Gobert faz com o Zion, e nem tô falando do jogador. Mas o lance da mina já na época foi provado que era só uma criadora de conteúdo farmando seguidores. Além disso, o cara já tá magro há quase um ano e o Gobert pega no pé do cara. Eu só torço para o Zion conseguir jogar porque é sempre muito legal assistir. What are you doing now? This fucking light. What light? Oh, is that heat though, or just light? Oh no, the real heat comes out of that. Ora, não é mesmo? Beleza, eu tô pegando no pé do Zion. Uma vez é pouco, duas, talvez burrice, mas três ele já está ficando pro on this fuck, brother. Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Gobert aqui, e hoje eu preciso conversar sobre um assunto delicado, sensível, a nível fofoca. Então se você não gosta desse tipo de assunto, ou você se incomoda, é sensível quando o assunto é Zion Williamson e garotas do job, por favor, garoto, saia do meu vídeo imediatamente. Mas se você gosta de uma fofoca quente, vamos falar sobre Gilbert Arenas, vamos falar sobre Kenyon Martin, vamos falar principalmente sobre Zion Williamson. Fique no vídeo até o final. Primeiramente, eu gostaria de começar comentando a respeito do Zion Williamson e realmente, recentemente parece que ele está ressuscitando a sua carreira, colocando números excelentes, voando para enterradas, ficando saudável em quadra, você acredite ou não. Só que ninguém tá nem aí porque os companheiros de time dele, como o Trey Murphy III, tá jogando muito mais e o time dele está no fundo do poço, literalmente. Então se você não tá ganhando partidas, ninguém liga. Uma afirmação foi certa do nosso mano Sonic Classic Gamer 232, que é o fato da Mariah Mills ter utilizado muito, mas muito do X ou Twitter, para aqueles mais old heads, para poder farmar muitos seguidores, farmar bastante assinantes para as plataformas adultas que ela trabalha, e para isso ela utilizou do Zion Williamson. Só que aí que tá, ela tinha um pouco de munição contra o Zion Williamson para fazer isso, e ela ameaçou soltar vídeos, interações no Twitter, uma pior do que a outra, que acabou por comprometer ali a imagem do Zion Williamson na época. E ela conseguiu exatamente o que ela queria, que era manchar a imagem de um jogador na qual ela se envolvia em uma relação extraconjugal, bem na época onde tinha um pouquinho mais de relevância esse assunto, que é quando o cara anunciou que seria pai. Pô, no meio de balões rosas, de fumaça rosa, de um jantar com a família, de um vídeo bem produzido com um cara lá comandando um drone, chega ela e faz isso. Então é seguro a gente dizer que ela atingiu o objetivo. Só que o que a gente fala sobre Yamil Taylor, que foi o segundo exposer do Zion? Uma mina com prints bancários de recebimento, mostrando que ela recebeu passagens aéreas para ir assistir os jogos, que ela ficou nos primeiros assentos dos jogos do Pelicans com o Zion, e quando tinha oportunidade ela estava ali, prontinha para o entretenimento de Zion Williamson. E outra coisa, aí que vem outro plot twist, que a mina do Zion foi na casa de uma dessas minas envolvidas com o Zion, se eu não me engano foi a Yamil Taylor, deixou ela zoada, mané. Os dois olhos com hematoma, pô, arrancou cabelo, fez o zaralho. Deu até uma matéria no NBC News. E aí que a gente vem para o terceiro expose do Zion Williamson. Mano, eu nem vou procurar o nome dessa mina. Só que o vídeo que eu reproduzi no começo deste vídeo é o registro dela em um encontro com o Zion num quarto onde ele não estava sabendo mexer na lareira. E ele achou que fosse um LED que dava para mudar de cor. E aí a gente vai para o terceiro relato do Zion Williamson sendo infiel. Só que quer saber uma coisa que é mais bizarra do que isso? Além do Zion já ter se marcado como um cara que gosta das do job, o problema é que isso é comum na NBA. Meu mano. E sabe quem denunciou essa parada? Gilbert Arenas. E ele foi além. Ele começou com uma afirmação, que é o seguinte: 70% dos caras que tem uma mulher na NBA, essa mulher já foi marmita de algum companheiro de liga. Olha essa informação como é pesada, irmão. Como a NBA é um grande cerco de talaricos. Porque você trouxe uma menina que você achou que seria o amor da sua vida, talvez sua primeira ou segunda namoradinha do ensino médio, da faculdade, parará, pão doce, chegou na NBA, se tornou profissional. Enquanto você está ganhando um contrato mínimo de calouro, está buscando um lugar ao sol, tem um cara tipo Ja Morant, tipo Jason Tatum, com um contrato de 200 milhões de dólares, solteiro, que adora uma baguncinha. Nos dias de hoje, no século da sacanagem, é que a tua namorada, ela tem o horário disponível de atleta. Sabe o que é o horário disponível de atleta?
Ela sabe calendário, viagem, tempo disponível, cara quando joga back-to-back tá cansado e etc. E esse foi o tópico 2 do podcast do Gilbert Arenas, falando que é o seguinte, é por esse motivo que jogadores da NBA às vezes compartilham minas. Já viu que, um cara é casado com uma mina, ou o cara namora uma mina, aí ele termina, aí ele namora com outra, só que essa outra já foi namorada de outro jogador da NBA e assim por diante? Então, meu mano, é pra não sofrer exatamente o que o Zion Williamson tá sofrendo. Porque pensa comigo, o cara treina de manhã, no pós-almoço é o horário de descanso dele. Geralmente, no meio da tarde é quando o quê? Ele quer fazer uma gracinha, ele quer dar um chameguinho, ele quer uma presença feminina. Por quê? À noite ele vai ter shoot around, o cara vai ter outra sessão de treino, o cara vai ter sessão de filme com os teammates, ele vai ter o quê? Jogo à noite, quem sabe ali, se for dia de jogo. Então, pra uma mulher ter disponibilidade ali no meio da tarde, ela não pode ser uma médica, uma advogada, uma dentista, algum trabalho convencional. Então é por esse motivo que os caras da liga, além de ter um código de bro, pelo menos antes tinha, era muito comum os caras falar, ó, nesse time aqui é proibido dar em cima de mulher de companheiro. Aí todo mundo, respeitado. Hoje em dia, já não tem mais tanto isso, meu parceiro. E alguns exemplos foram Gloria Goulven, os caras usaram, né? Porque tá no meio da roda ali do Gilbert Arenas. Foi casada com o Matt Barnes, teve filho com o Matt Barnes, separou do Matt Barnes, se casou com o Derek Fisher. Hoje o Derek Fisher, que tá junto com ela, é técnico do time dos filhos do Matt Barnes. E o Matt Barnes saiu na mão com o Derek Fisher e foi lá na casa dela resolver. Então tá entendendo o que eu tô falando? Ele só foi lá e resolveu essa parada no físico porque ele descobriu. Porque a Gloria Goulven, ela não deu exposed nele. Ele não teve que sofrer com mídia, com Twitter, com esse monte de coisa. Já essas minas, que dá em cima do Zion, que se aproxima, que não é do meio, digamos, não é da irmandade ali da NBA, das minas Maria tênis de basquete, Maria bola de basquete, na primeira oportunidade que ela tenta sacanear o cara, ela vai acabar sacaneando o cara. E esse é o motivo dos caras da NBA namorarem minas mais velhas, minas que já namoraram outros jogadores, porque meio que elas já sabem da rotina de um atleta da NBA e elas também estão disponíveis para a hora que o atleta da NBA está disponível, na hora que ele quer. Inclusive, sobre isso, o Kenyon Martin avisou o filho dele, o Kenyon Martin Jr., que ele provavelmente ia ser talaricado por algum companheiro de time nas Bahamas, quando ele foi com o time dele fazer um jogo de exibição fora. E que era pra ele ficar de boa com relação a isso. Olha a loucura, velho. Então eu sou um dos caras que eu prefiro acreditar que o LeBron James, né, que, tem uma família linda com a Savannah, Stephen Curry, que sempre foi respeitoso, embora a Aisha Curry não fosse respeitosa com ele. Esses caras são exceções. Mas eu não duvido que a NBA seja uma sacanagem pura, mané. Não tem aquele bro code, tá ligado? Velho, tô saindo com tal mina. Acabou. Até porque, com relação a isso, Kenyon Martin e o Gilbert Arenas falou que é relativo de time pra time. Tem time que os caras tudo pega a mesma mina e tá, tudo certo. E inclusive, mano, esses dias atrás eu fiz um vídeo curto que vocês gostaram bastante, principalmente no Insta, sobre o James Harden, né? A camiseta dele aposentada numa casa noturna de Houston e tudo mais. E ele agora é um cara que tá num relacionamento sério e ele provavelmente vai casar. Eu não lembro o nome da mina. Eu sei que ela também faz alguma coisa que ela é uma figura pública. Só que ele viralizou muito. Porque ele trouxe essa informação, né? Acabou sendo vazado porque a vida dele estava sendo filmada para o Starting Five. E ela pegou um buquê num casamento, na qual o buquê foi tacado lá na frente e veio quicando por cima das mãos das pessoas e caiu no pé dela. E ela pegou e virou pro James Harden. A cara dele é impagável. E ela é uma mulher que já tem filho. E o James Harden não queria assumir compromisso. E depois disso, ele fez algumas declarações no próprio Starting Five falando, múltiplas vezes a palavra eu amo ela e tudo mais, que ele dá valor para ter hoje uma mulher, uma companheira, por mais que ela seja mãe já, então ele vai ser, né, pai que cria, e que eu acho que ele cansou também dessa vida de aposentar camisetas em locais noturnos. Então, mano, só sei que é uma grande loucura. Antigamente, velho, Kenyon Martin chegou a citar isso, que os jogadores dos anos 90, mano, chegava a ter 10 mulheres, mano. Shaquille O'Neal mesmo, ele falou que, né, lembra daquele expose do Kobe, falando que o Shaq pagava mais de $1 milhão aí por mês quase com mulheres que ele se relacionava? E isso aí era natural, mané, porque não tinha Instagram, não tinha todo o celular smartphone que pode estar gravando o tempo todo. Então agora, os caras de hoje em dia preferem muito mais as minas que já sabem o proceder de jogadores da NBA do que eles irem atrás de namoradas novas e essas minas da exposed nele no dia seguinte no Twitter, tá ligado? Então agora você aí que também achava que o Zion Williamson, foi feito de vítima, realmente, ele foi, mas é por causa que a gente tá em 2025, mano. E que a maioria dos jogadores da NBA trai também, mano. A diferença é que alguns deles tomam mais cuidado e não tomam exposed, com algumas minas que já sabem do rolê. E os jogadores dos anos 90 era absurdo. Mas é isso, mano. O vídeo de hoje foi uma grande besteira. Foi uma grande fofoca. Mas uma coisa é certa. Alguém tem que avisar o Zion Williamson que ele precisa parar com isso. Pode azedar mais ainda pro lado dele, mano. O cara vai ter filho, uma filha. Vocês me entenderam? Esse foi o vídeo. Se inscreva, ativa o sininho, deixa o like. Até a próxima besteira e falou.